Olá, meus irmãos, Deus abençoe, amém? Vamos então continuando com o nosso assunto sobre o arrebatamento da igreja, período maravilhoso, né? Pois bem, o arrebatamento da igreja. Na aula passada nós falamos que no arrebatamento da igreja se dará em duas fases distintas. Lembra disso? Esta aula é a de número 5, se não me falha a memória. E falamos que na primeira fase seria o rapto da igreja, né? Quando somente os salvos serão levados, serão tirados. É algo muito rápido. E a Bíblia chama isso como um piscar de olhos. Será rápido. Que coisa impressionante, não é? Na segunda fase será o que? A revelação pública. Quando Jesus virá com a sua igreja. Tá bem? Será a revelação pública, quando Cristo com a sua igreja, portanto, descer lentamente sobre as nuvens do céu. Nesta época, a população da terra, toda a terra, estará bastante reduzida. A humanidade nesta época não será como hoje. Hoje nós temos aí cerca de 7 bilhões de habitantes que permeiam a face da Terra. Mas você lembra dos cataclismas profetizados lá no Apocalipse? As taças de Deus, as trombetas de Deus, que anunciarão juízos após juízos? Pois bem, todo aquele desfecho mostrado no livro de Apocalipse fará com que uma multidão de seres humanos desaparecerão, morrerão, e quando esta segunda vinda acontecer, esta população gigantesca, portanto, estará bastante resumida, bastante dizimada, por assim dizer, porque os homens, tudo que eles fazem é para se matarem a si mesmo. O homem constrói bombas, armas. Pois bem, todo arsenal bélico inventado pelo homem, tudo isso será usado no Armagedon. E ambos se matarão. Israel vai clamar a Deus, porque a intenção do diabo, do anticristo e do falso profeta é exterminar com Israel e com todos os que professam a fé em Jesus Cristo. Porque mesmo no período da grande tribulação, Deus continuará salvando, porque a salvação de Deus não tem limite. O Espírito Santo convencerá muitas pessoas. Muitos pregam erradamente que com o arrebatamento o Espírito Santo vai embora e vai deixar a terra vazia. Isso é errado. O Espírito Santo simplesmente não vai operar a salvação mediante a graça, conforme nos dias de hoje. Que você prega, quem quer aceitar Jesus, você decide se quer ou não quer e fica nisso mesmo. Naquele dia, não vai ser assim. Naquele dia, o Espírito Santo vai lhe convencer a converter-se a Cristo, e mesmo que para isto você tenha que dar a sua vida, e pelo poder do Espírito, pelaquela convicção de fé que ele opera, você vai dar vida por Jesus. É simplesmente isto. Então, essa população da terra vai estar bastante dizimada, dada os cataclismas que vão ocorrer no Armagedon, em todo o período da grande tribulação, quando os ais do Apocalipse, as trombetas do Apocalipse tocarem e os juízos por ordem começarem a cair sobre a terra.
Lembra de Apocalipse 6? Os cavaleiros macabros revelados ali? Foi fome, peste, guerra, morte. São coisas que irão perseguir o homem nesta época. Nesta época. E haverá um período desses aí que os ímpios vão procurar a morte. Mas a morte fugirá deles. Entendeu? Pois bem, Zacarias 12, no versículo 9, nós lemos: naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém. Então os sobreviventes, todas as nações, porque assim como Hitler, o espírito do anticristo está atuando no mundo e o seu foco é Israel. O foco do inimigo é eliminar Israel. Por quê? Porque a promessa de Deus, o diabo sabe, é eterno com esse povo. Então tem que destruir ele para atrapalhar os planos de Deus. Agora eu te digo, e pode lutar contra o Todo-Poderoso? Os homens continuam enlouquecidos. E a sua loucura chegará ao apogeu nesse dia, quando eles acharem que poderão eliminar Israel, e lá no futuro acharão que poderão eliminar Deus. É a pior besteira que o ser humano vai cometer em sua existência. Porque ali findará, portanto, a crueldade humana e Deus vai restaurar todas as coisas e vai ser mil maravilhas. Mas são coisas que nós vamos tratar lá no milênio, tá bom? Então ele diz: naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém. Então os sobreviventes de todas as nações, saiu aqui, desculpa, de todas as nações que atacarem Jerusalém subirão ano após ano para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, para celebrar a festa das cabanas. Zacarias, ele põe aqui dois acontecimentos. Então, sendo assim, Israel também estará bastante dizimado. Não só as nações em geral, mas o próprio povo de Israel vai morrer muita gente. Muita gente, porque a maior rebeldia de Israel foi crucificar o seu Messias. E a pior estupidez de Israel é negar o seu Messias, até hoje. Mas Deus tem um propósito em tudo, não é? Deus tem um propósito em tudo. Por isso, Jeremias, no capítulo 50, versículo 20, diz assim, naqueles dias, naquela época, declara o Senhor, procurará pela iniquidade de Israel, mas nada será achado, pelos pecados de Judá, mas nenhum será encontrado, pois perdoarei o remanescente que eu poupar. Por isso, a grande tribulação na terra será uma forma de catalisador, quando Israel, pela dor, terá os seus pecados expurgados, perdoados, e não se achará mais a sua iniquidade. E qual é o resultado desse conflito, desse morticínio, dessa redução em massa de judeus? Deus tem propósito e conserto com os remanescentes. O Israel fiel que está ali orando pelo retorno do Messias, que se converterá quando vê o Senhor descer. De fato, é o nosso Messias, é Jesus de Nazaré, e nós estávamos errados, vamos nos curvar e se arrepender. Esse remanescente, portanto, ingressará no milênio de Jesus Cristo. Só restará, portanto, no povo de Israel esse grupo seleto, os remanescentes. O arrebatamento e o que ocorrerá no céu, ou nos céus, como já falamos,
Só será, portanto, irmãos, nós só vamos compreender na íntegra quando isso estiver ocorrendo. É mistério. Será o quê? O início de uma série de acontecimentos que envolverá tanto Israel, como a igreja, como as nações ao redor do planeta Terra. Para a igreja, o arrebatamento. Para Israel, o retorno 7 anos depois, Jesus com a igreja. As nações vizinhas, as nações em geral, que serão dizimadas também, talvez pelos seus representantes, e ingressarão, portanto, parte dessas nações no milênio, mas só os que, de fato, foram amigos, protetor de Israel. Então, a vinda de Jesus Cristo, o arrebatamento de Jesus Cristo, tem conotação com esses 3 grupos de povos. O arrebatamento para a igreja, a vinda pública com a igreja para Israel e para os gentios. Para Israel, ele irá salvar os remanescentes, julgar os gentios, pecadores inimigos de Israel. Quem ingressar no milênio, que são os mansos da terra, entrarão. Quem não for passivo de entrar no milênio vai para o inferno. Desculpa aí. Vai para o lago de fogo, vai para o inferno, tá bom? Esta é a palavra que diz, né? Então, o arrebatamento iniciará mediante 3 coisas: o brado de Jesus, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 51: eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Essa transformação é para os irmãos ou a igreja que estiver viva na terra. Esse corpo aqui, ele deixará de ser um corpo limitado e sofrerá uma transformação e passará a ser um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Jesus pós-ressurreição. Lembra que Jesus entrou no cenáculo com as portas fechadas? Um corpo glorificado não tem limite, não tem barreira física que o impeça a ir e vir. É este corpo que nós iremos herdar por ocasião da vinda de Jesus, do arrebatamento oculto para a igreja. E os mortos que estiverem na sepultura, eles ressurgirão já com seu corpo de glória. E então eternamente viverão nessa natureza, nessa condição espiritual, tanto no período do milênio, como por toda a eternidade. O que será diferente de Israel, os que habitarão no milênio. Nós veremos isto mais na frente. Então está aqui mais uma parcela. Que Deus lhe abençoe. Na próxima aula falaremos sobre o que ocorrerá no céu. Falamos aqui o que ocorrerá nos céus. E na próxima aula nós vamos continuar, portanto, com o que ocorrerá nos céus. Coisas importantes que vale a pena você acompanhar. Deus lhe abençoe e fique com Deus.